Retomamos a conversa, João. Falámos na primeira parte sobre o aumento da carga fiscal. Há, no entanto, um outro lado, mais focado na justiça, tem também que ver com a capacidade que os tribunais têm em resolver os problemas fiscais e administrativos, mas acima de tudo os fiscais. Se tivermos em conta que os tribunais fiscais e administrativos têm mais de 30 mil processos num valor superior a 14 mil milhões de euros, enfim, é bom recordar que isto equivale a 7, 8% do nosso produto interno bruto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, há uma primeira dado que é preciso ter em consideração, que é o seguinte: o facto de um processo estar em tribunal significa apenas que o particular, a empresa ou a pessoa singular, impugnou a liquidação de imposto. Não significa que ele não esteja a ser eventualmente cobrado num processo de execução. E no final pode até vir a ter razão e o imposto vir a ser pago. Até pode estar um processo em tribunal de milhões que tenha sido pago e que depois, no fundo, tendo razão, será reembolsado. Agora, o problema da justiça tributária não é um problema de agora, é um problema de décadas, é um problema de nascença e que nunca se resolveu, e não tem a ver com códigos, porque por mais código, o código Qual é o problema, o principal problema da justiça tributária? Eu acho que é um problema, a minha ótica é um problema de meios. É um problema, seria necessário reforçar o quadro de juízes, de funcionários, de mais tribunais, até face à complexidade de muitos destes processos. O seu volume, não se trata de enquanto que um juiz decível, se calhar pode ter um número de processos com ele que seja razoável a sua gestão em tributário, esse número será mais ou menos de 150 e eles estão claramente ultrapassados. Sim, estes dados têm-se mantido mais ou menos estáveis nos últimos anos, enfim, mais de 30 mil processos, eu creio que pelo menos desde 2004 se mantém. E repara, Francisco, não tem a ver com os códigos, porque eu posso dar exemplos de processos em que não houve uma única diligência probatória, ou seja, o juiz pura e simplesmente não quis ouvir testemunhas, não houve prova pericial e um processo em primeira instância demorou, por exemplo, 11 anos. Não é? Portanto, numa situação destas, quer dizer, isto é uma calamidade. Ao ponto a que chegamos, Dr. Francisco Sousa Câmara, partilha desta ideia do João de que, de facto, faltam meios neste setor da justiça? Não, claramente. No meu entender, a justiça tributária deveria ser dotada de mais meios humanos e técnicos, no fundo, para fazer face a todo este conjunto de processos. Mas, além disso, porventura, deveria-se investir também mais na especialização da magistratura tributária e devia, eventualmente, haver a possibilidade de recurso com mais frequência a peritos, e peritos que, no fundo, pudessem auxiliar os próprios juízes tributários em processos de maior complexidade. Em qualquer caso, eu gostaria também de chamar a atenção que, por exemplo, já ciente e sensibilizado para este problema, foi recentemente também proferido um despacho no sentido de acelerar todos os processos com um valor superior a 1 milhão de euros. É uma boa decisão. Parece-me claramente uma boa decisão, uma medida que promove a celeridade e que, de alguma forma, também foi acompanhada por uma outra medida no princípio do ano, mas que depois teve as suas consequências já em meados deste ano, que foi a criação da arbitragem tributária. Ainda está a dar os primeiros passos. É cedo, parece-me a mim, prematuro, para fazer uma avaliação muito, enfim, definitiva sobre o assunto. Mas é claro, esta aposta? Defendo, mas gostaria de sublinhar dois aspectos. Primeiro, parece-me muito negativo que, depois da mesma ter sido criada há tão pouco tempo, já se tenha tido a necessidade, e o Governo, na sua proposta de lei de orçamento, tenha tentado já rever a própria lei da arbitragem tributária para reduzir o seu âmbito de aplicação e para reduzir alguns dos direitos dos contribuintes neste domínio. Depois, preocupam-me aspectos práticos do funcionamento da arbitragem tributária, da qual agora estou a dar os primeiros passos. Enfim, é fundamental, parece-me a mim o ponto mais importante, é assegurar a independência e a imparcialidade dos árbitros. Isso não acontece. Todos os árbitros, inclusive dos árbitros nomeados pelo Estado. Eu não vou dizer que isso não acontece, obviamente. O que eu estou a dizer é que
é fundamental, agora nesta primeira fase... Mas se diz que é preciso aumentar a imparcialidade dos árbitros... Não disse que é preciso aumentar, é preciso assegurar a imparcialidade e a independência. Eu, obviamente, confio no Conselho Deontológico do CAD e, portanto, que terá uma palavra a dizer em todas essas situações em que, eventualmente, haja situações em que as partes tenho algumas dúvidas sobre a situação dos árbitros, mas parece-me que esse é um dos aspectos chaves para o bom funcionamento de todo o processo. Repara que na magistratura toda a gente confia em juízes independentes, imparciais, para julgar os casos. Isso agora, não acontece na arbitragem? Não, é preciso que aconteça, está a dar os primeiros passos, portanto é muito cedo, ainda não há nenhuma decisão, pelo menos que seja conhecida e fundamentada de decisões já arbitrais, e portanto não se pode fazer essa avaliação ainda. Dr. Pedro Paes de Almeida, o que é que lhe parece esta aposta na arbitragem? Parece-me que é uma boa aposta, na medida e as grandes vantagens que eu vejo é a celeridade processual. Falava-se da pendência de processos nos tribunais tributários. Eu ainda há cerca de poucas semanas recebi uma notificação do tribunal de um processo do ano 2000. Trata-se de uma impugnação de IRC em que sou agora notificado um despacho do tribunal em que me vem pedir para eu informar o tribunal se num outro processo que também estava pendente em relação ao mesmo exercício, mas em relação a um imposto diferente, se nesse outro processo já teria sido ou não preferida uma decisão. Passaram 11 anos. E o que aconteceu a essa empresa? Ora, essa empresa, por acaso, continua a existir, porque na grande maioria dos casos isso não acontece, mas também já foi objeto de uma fusão e por isso já não é exatamente a mesma empresa e neste caso particular nem sequer já é meu cliente. Por isso passa-se tanto tempo que é difícil que os contribuintes sequer mantenham o interesse no resultado daquela causa. Ao fim de tantos anos, ou se pagou a dívida tributária ou se não se pagou, se pagou, perde-se completamente o interesse. Se não se pagou, isso tem-se prestado a uma garantia. Eventualmente tem-se interesse na decisão. Claro. Mas uma decisão ao fim de 11 anos é em qualquer circunstância uma má decisão. Naturalmente, passado esse tempo todo. A minha pergunta é, além da celeridade de que elogia com este tipo de arbitragem, que outros aspectos é que encontra positivos? Além da celeridade, eu acho que um outro aspecto que eu acho que tem uma grande vantagem é a questão da transparência. As decisões dos tribunais arbitrais vão ser todas publicadas. E vão ser todas publicadas no site do CAD. O que não acontece com as decisões dos tribunais tributários de primeira instância. O que é uma pena que não aconteça, porque eu acho que muitas das decisões dos tribunais tributários de primeira instância podiam servir de uma base de inspiração e orientação para os juízes dos tribunais tributários. Há algum aspecto que, na sua opinião... cria-se uma jurisprudência também do Tribunal de Primeira Instância, o que atualmente não acontece. Não acontece. Depois, em relação à idoneidade, eu gostava só, em relação à idoneidade dos árbitros, gostava de focar também esse aspecto. Eu não vejo nenhuma razão para dizer com franqueza porque é que na lista de árbitros, que aliás o Francisco faz parte, assim como eu e muitos fiscalistas deste país, direi que a lista de árbitros é composta na sua maioria por advogados, existem também alguns magistrados e existem também professores universitários. Ora, eu das pessoas que vejo naquela lista de árbitros não tenho razões para duvidar da idoneidade absolutamente de ninguém. Acho que o que é fundamental e que o Francisco bem salientou é que, de facto, haja atenção e sejam aplicadas as regras deontológicas no sentido de saber. Obviamente, eu não poderei ser árbitro assistindo ou servindo de árbitro numa causa em que um cliente da Sociedade de Advogados de onde trabalho seja cliente. Isso é claríssimo. Ora, se as regras deontológicas forem cumpridas à risca, e eu acredito que irão ser, eu acho que os árbitros estão nas mesmíssimas condições para atuar com imparcialidade e independência como estão os magistrados judiciais. Eu queria, só em relação a isto, só dizer que não me referia apenas à lista dos árbitros, porque na arbitragem, para além da lista de árbitros, vai ser possível nomear
árbitros que estão fora da lista e, portanto, são outras pessoas. Mas aí em condições muito desfavoráveis em termos de custos. A nível de custos, que é 10 vezes mais, quer dizer, Exatamente. 12 mil euros. Esse é um aspecto muito negativo. Eu acho que esse é um negativo. aspecto muito negativo, porque o particular é que tem que suportar o custo da arbitragem, independentemente de ter vencimento na causa. Isto é uma coisa, é uma regra que roça a inconstitucionalidade, porque em causas de valor elevado, as empresas têm que desembolsar cerca de 120 mil euros só para pôr em marcha a arbitragem. E depois podem ter ganho de causa e, de qualquer forma, foram desembolsadas daquele valor que não lhes será reembolsado. Nós não acontecerá no contencioso normal. Nós já fizemos um programa sobre arbitragem, mas eu, aproveitando que tenho aqui, enfim, dois árbitros da arbitragem fiscal, e nós realçamos isso num programa anterior, as críticas do bastonário da Ordem dos Advogados, que aponta para a arbitragem, lato sensu, como uma forma clandestina, enfim, de se fazer justiça. Partilham destas críticas de que falta esta transparência na arbitragem? Não, de forma nenhuma. Eu acho que, aliás, como eu acabei de referir, o facto das decisões dos tribunais de arbitragem em matéria fiscal serem desde logo publicadas é o maior exemplo de transparência em termos que a arbitragem tributária pode dar. E acho que o facto de... Acho que a arbitragem é um meio alternativo de resolução de conflitos e parece-me que não vejo qualquer problema em termos de independência, nem de qualquer outro problema que afete a arbitragem lato sensu e, em particular, a arbitragem tributária. E no seu caso? No meu caso também não, ou seja, não ouvi as palavras do Sr. Bastonário, mas parece-me... Também não devia estar a referir à exatamente, eu não sei exatamente a que é que estava a referir-se à arbitragem lato sensu, mas mesmo dizendo que estamos perante uma justiça clandestina que é feita fora dos tribunais e que não é conhecida, na qual o próprio Estado participa. É feita por tribunais arbitrais, são outra forma de tribunais, e de alguma forma os particulares deixariam de recorrer à arbitragem se não tivessem confiança nesse meio para dirimir os respectivos conflitos. É uma justiça para ricos, na sua opinião? Enfim, não me parece também isso, até porque, em regra, poderá acontecer que as custas dos processos arbitrais sejam próximas das custas dos processos judiciais, mas, por exemplo, nestes casos em que o árbitro é escolhido fora da lista e em que o particular tem que fazer esse desembolso sem ter a possibilidade de reembolso, mesmo que ganhe a causa, obviamente parece-me uma situação no mínimo injusta. Gasta o dinheiro apenas para escolher o árbitro que entende. Obviamente, e para ter acesso à arbitragem, no fundo, compra celeridade, não é? Faz sentido esta compra da celeridade, João? Isto não cria, de facto, uma justiça para quem tem capacidade financeira para comprar essa celeridade e entre quem tem e quem não tem essa capacidade financeira, ao fim e ao cabo? Não, mas, quer dizer, vamos dividir as águas. Primeiro, a arbitragem tributária. A arbitragem tributária, só o conceito de haver arbitragem neste domínio dos impostos, já de si não é pacífico a própria ideia, não é? Porque o imposto, por norma, seria, enfim, quase que inalienável. Portanto, há aqui uma ideia... Faz ou não sentido a arbitragem tributária? Faz. Eu, na minha ótica, faz, e ainda para mais quando nós estamos perante um quadro de falência absoluta da Justiça Estadual. E, portanto, faz sentido. Não sei se, até face aos números que até agora temos, se com este quadro legal vamos ter, de facto, um grande recurso, um recurso em massa à arbitragem tributária que permita, no fundo, aquele objetivo de deixarmos de ter tanta pressão sobre os tribunais estaduais. Por outro lado, o facto de a máquina do fisco ser cada vez mais eficiente também a torna mais agressiva. E ao ser mais agressiva, é mais passível de erro. Portanto, e ao ser mais passível de erro, é mais passível também de criar maior pressão nos tribunais estaduais, porque os contribuintes não estarem de acordo com a pressão que sobre eles é exercida. Outro dos aspectos, e mudando aqui, enfim, o tema direto da arbitragem tributária tem que ver com a manutenção do regime fiscal das SGPS, que foi, enfim, criticado publicamente, este aparente recuo do Governo como uma cedência aos grandes grupos económicos. Partilha desta opinião?
Não, eu pessoalmente, enfim, não vejo que o problema seja assim. Não julgo que isto tenha sido uma cedência perante os grandes grupos económicos. O nosso regime das holdings ou das SGPS é um regime que eu diria bastante aquém dos regimes similares que existem por essa Europa fora. Há muitos países na Europa que têm regimes de holdings muito mais favoráveis do que o nosso. O nosso, fundamentalmente... Fala, por exemplo, aqui do caso holandês. No caso holandês, no caso luxemburguês, para não falar nos novos países. E é pela manutenção deste sistema, enfim, que nós conseguimos ganhar competitividade, atrair grandes empresas internacionais, enfim, ou pelo menos manter algumas das nossas grandes empresas? Por um lado, põe-se essa questão. Fundamentalmente, nós estamos a falar de 3 tipos de rendimentos quando falamos nas holdings. Estamos a falar dos dividendos, estamos a falar das mais-valias, estamos a falar, eventualmente, dos juros, da dedutibilidade dos encargos financeiros. Isso é uma matéria, por exemplo, as nossas holdings não têm a possibilidade de deduzir os encargos financeiros, o que não acontece na esmagadora maioria de outras holdings europeias. Por outro lado, por exemplo, a nível dos dividendos, têm também várias limitações a nível de eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos, quando recebem, por exemplo, dividendos provenientes de fora da Europa, ou quando pagam dividendos para fora da Europa. Há vários mecanismos, várias situações que poderiam eventualmente tornar a nossa holding muito mais... Vamos conseguir atrair, mantendo estas regras? Com estas regras não vamos atrair nada, ou seja... Vamos estancar o problema à saída de muitas das grandes empresas portuguesas? Vamos tentar estancar o problema. Eu diria que vamos tentar estancar o problema. Acha que é possível estancá-lo? Eu acho que com este atual regime não é possível estancá-lo, porque... Só ficamos um pouco a meio da ponte, nem temos o benefício de o alterar. Pois, mas infelizmente ficamos quase sempre a meio da ponte. Porque a verdade é que este regime continua a ser, este regime que temos em Portugal das SGPS, continua a ser um parente pobre dos regimes que existem na Europa e que já foram aqui referidos, como o Luxemburgo e como o holandês, entre outros. Mas esse problema não é resolvido com esta alteração. A única coisa que eventualmente se conseguiu é que mais grupos económicos portugueses não deslocalizem as suas sociedades holdings para a Europa, como já aconteceu em alguns casos, que são do domínio público no passado. E por isso, eu acho que... Portanto, de certa forma, elogia, enfim, a decisão no sentido de que pelo menos conseguiu-se estancar, ou tentou-se, como chegou a dizer. Eu tentei fazer um exercício depois da análise deste orçamento, que foi tentar identificar uma medida que eu achasse que era positiva neste orçamento. E, de facto, se foi alguma que eu encontro, é esta. Porque, de facto, esta, pelo menos, tenta estancar o problema. Vamos ver se consegue ou não consegue, mas, pelo menos, é bem intencionada. Agora, para, de facto, ter um regime que atraia holdings de outros países para Portugal, não é com este Nós temos que ter a noção da competitividade. É que muitas vezes, a propósito da competitividade, diz, bem, este regime é igual ao de outros, ou é próximo de outros e estamos ali a meio da tabela. Mas quando nós utilizamos o termo da competitividade, por exemplo, em desporto, o que é para nós alguém ser competitivo? É alguém que chega entre os primeiros. É alguém que ganha. Alguém que ganha. Alguém que tem, no plano fiscal, alguém que tem capacidade de atrair investimento. Este regime das holdings, no fundo, congrega em si alguns incentivos que atrai. Não é e não atrai nada. Ou seja, se eu me recordo de um benefício que, de alguma forma, atraiu empresas para Portugal, foi o regime da Zona Franca da Madeira. Que conseguiu, em cerca de 20 anos, trazer para Portugal, no fundo para a Zona Franca da Madeira, cerca de 3.000 empresas. Houve alguma vez, nos últimos 30 anos, ou provavelmente desde Afonso Henriques, quer dizer, desde o princípio da nacionalidade, algum regime fiscal que teve... no fundo, pelos incentivos fiscais que criava, atraíam, de facto, empresas para Portugal. Embora ainda não se tenha percebido, enfim, no pacote de austeridade que aí vem para a Madeira, se vai ou não ficar em causa alguns dos benefícios fiscais. Não, está completamente em causa. Está completamente em causa. Aparentemente, Alberto João Jardim
disse que tinha a garantia do Primeiro-Ministro que isso não iria acontecer, embora, enfim, repare, tudo o que tem sido dito vai exatamente no sentido oposto, como parece-me que está tudo em causa e parece-me que aquilo que estamos a assistir, e aliás as declarações não são minhas, são do Presidente da SDM, ele afirma que este ano, ou seja, 2011, já saíram cerca de 400 empresas da Ilha da Madeira e que desde 17 de outubro já saíram 129 empresas. E, de facto, a experiência que eu tenho pessoal e no meu escritório é que temos uma série de clientes... Há uma debandada de empresas. Completa. E essas empresas vão deixar de pagar IVA, que pagavam, e vão deixar de pagar a taxa de IRC, que lhes seria aplicável a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, 4%. O que é curioso é que toda esta discussão, mesmo a nível político, ao longo destes anos todos, tem sido brevidade, porque o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Toda esta discussão tem sido centrada no problema da despesa fiscal. E agora vamos chegar à conclusão que de facto não se perdeu despesa fiscal nenhum, porque de facto estas empresas redomiciliam-se e migram precisamente para os nossos concorrentes europeus. Neste caso, aquilo que o Conselho considera um erro. Desta decisão. Um erro Parece-me, não sei, não foi centrada apenas no Governo, obviamente, vem do passado, mas este dossiê é um dossiê que tem sido mal amado nos últimos anos. Restam-nos alguns segundos. Nós habitualmente temos um livro que é apresentado pelo João Teves todas as semanas. João? Francisco, este livro é o The Paradox of Professionalism. Lawyers and the Possibility of Justice. É um livro que é organizado, é um conjunto de estudos que é organizado por um professor de Direito da Universidade da Califórnia, que é o Scott L. Cummings, e no fundo trata-se de um estudo que é organizado em homenagem a um outro professor também dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, da UCLA, que é o Richard Abel, que durante muitos anos escreveu vários livros sobre advogados, Lawyers in Society, American Lawyers, etc. Trata-se de um livro em que, enfim, os grandes temas, ou os 4 grandes temas, para sermos breves... Muito breves mesmo, porque o nosso para que tema para que servem os advogados, o advogado e o interesse público, o advogado e os seus clientes, e o advogado e as transformações na justiça. Muito bem, fica então esta proposta. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Regressaremos na próxima semana com outro tema, outros protagonistas, mas com o princípio de sempre: voltará a haver direito a falar.